aqueles que nos visitam, nós temos feito a exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios pela manhã, e à noite é o primeiro livro dos Reis, e agora pela manhã nós estamos no capítulo 10, versos 14 a 22. Acompanhe com os olhos e coração a leitura que eu farei. 1 Coríntios capítulo 10, versos 14 a 22. Em tempos remotos a gente esperava o barulho das folhas parar, não é? A gente lia. Agora pode ser eletrônico, né? A palavra de Deus diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes do Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Até aqui, a palavra do Senhor. Vamos falar com Ele uma vez mais? Bom Deus e Pai, bendito seja o Teu santo nome. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz na explicação desse texto. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já ficou intrigado, eu fiquei, ou melhor, eu ficava. A gente sempre fica intrigado com coisas que a gente não entende, não é? É como você colocar o cinto de segurança no avião e ver o comissário de bordo colocar aquele cinto que cobre tudo assim, você fala: por que ele tem que ter mais segurança do que eu? Ou então, quando você vai fazer um raio-x e fala assim: por que o cara não fica na sala comigo, segurando minha mão, me dando apoio? A gente sempre pergunta essas coisas por não saber mesmo, né? Aliás, é claro que o técnico não vai ficar ali exposto também, porque somente eu, fazendo um raio-x, às vezes uma vez no ano, existe uma quantidade de radiação que você pode receber. Já pensou se o técnico fica com você todas as vezes, recebendo todas as radiações o tempo inteiro? Ultrapassaria em muito a quantidade segura, não é? Elementos radioativos são perigosos. Só de estar em contato ou então ocupando o mesmo espaço, estamos em risco. Os efeitos de estar exposto à radiação pode ser fragmentação, queimadura, destruição, morte. Não tem nada de bom. Hulk é só nos filmes. Lembra de quando um dos rapazes subtraíram um equipamento radiológico de uma clínica abandonada em Goiânia em 1987? E venderam para um ferro velho? No ferro velho, removeram o chumbo e expuseram a cápsula de césio. O cloreto de césio 137. Ele se parece muito com sal de cozinha, exceto que ele emite um brilho azulado quando você está num lugar bem escuro. A gente gosta dessas coisas de luzinhas, não é? O dono do ferro velho gostou tanto daquilo que levou e mostrou a descoberta para sua esposa, distribuiu um pouco para familiares e amigos. Seu irmão levou para sua filhinha, que tocou na substância e ingeriu as partículas de césio junto com o ovo cozido. Logo, mês depois, a esposa do dono do ferro velho morreu, assim como a sua sobrinha. Eles foram afetados por alguma coisa que eles não viam. E é só isso que eu queria levantar. Eles foram afetados por alguma coisa que eles não viam. Hoje nós veremos no nosso texto que a idolatria contamina, nos fragmenta e nos torna menos que humanos, mas que Cristo, Ele nos faz inteiros.
O nosso texto, ele dá para você perceber que ele tem uma grande continuação, desde o capítulo 8, é uma grande ligação. No capítulo 8 da nossa carta, nós vimos que, quanto a comer e beber, sempre haverá o irmão mais fraco e o irmão mais forte. E meio que a gente se contenta com isso, né? Fala assim, ele não aguenta, irmão fraco. E eu sou o irmão forte. Talvez nem todos se deem conta disso, de que existem irmãos que conhecem muito sobre teologia, mas que sejam bem fracos em alguns assuntos. Alguém pode ter muito conhecimento teológico, mas acha pecado sentar-se à mesa sem camisa. Pelo menos meu pai falava isso. Ou comer acarajé, ou galinha ao molho pardo. Há pessoas que escolhem ser abstêmias, ou que não comem carne de porco porque acreditam que lhes faça mal. E elas devem ser respeitadas. Apenas não pensem que esta escolha é o Evangelho, ou que isto ou esta escolha faz com que vocês sejam mais crentes do que os outros. João Batista, ele não bebia vinho, e nem comia pão, e diziam que tinha um demônio. Jesus bebia vinho e comia pão, e dizia que era um glutão e bêbado, amigo de pecadores. Eu sinto muito que alguns estudiosos chamem tudo de suco na Bíblia, porque não faz sentido nem filológico e nem no argumento da Escritura. O problema não está em beber ou não beber vinho, mas quem domina você. E o domínio ele pode ser pontual, porque a pessoa às vezes fica meio atrevida falando assim, eu não ando que nem esses bêbados por aí não, eu fico bêbado só em casa. Aí se fala assim, então, a Escritura fala exatamente para nada dominar você, nem que seja algo pontual. Vale lembrar que a nova aliança em Cristo inclui todos os alimentos, como a visão dada por Deus a Pedro, que deixada clara em Atos 10. O propósito da dieta, dada no Antigo Testamento, cumpriu seu objetivo com a chegada do único alimento que importa que todos comamos e o único cálice que importa que todos bebamos. A Escritura é clara. Ninguém julgue você por causa de comida ou bebida, porque o reino de Deus não é nem comida e nem bebida. Afinal, Jesus Cristo, ele é a verdadeira comida e o seu sangue é a verdadeira bebida. E como Provérbios 20, verso 1 deixa claro, o sábio sabe que o vinho é escarnecedor e que a bebida forte traz brigas, e por isso ele não é vencido nem pelo vinho e nem por qualquer outra forte. Quem pensa que está de pé ou quem pensa que pode se assentar em qualquer mesa, está equivocado. Há forças que nós não vemos, mas elas estão em ação. Nós amamos a liberdade cristã e nós nos servimos dela. Porém, não se esqueça do seu irmão. Não é, pastor Marcelo? É o seu sermão. Afinal, para a consciência dele pode ser pecado o que você acha que é liberdade de fazer segundo o seu conhecimento. O amor ao irmão que Paulo ensina leva a sério a consciência do outro. Assim, o amor é esse desejo de renunciar a alguma coisa, a fim de não conduzir o outro a um comportamento que para ele seria pecado. Quando alguém simplesmente se apega ao seu conhecimento, pensa que pode ter uma liberdade ilimitada, ele está no mau caminho. Veja como Paulo fez. Ele não trouxe mandamentos da lei para argumentar, dizendo, olha, a palavra de Deus diz que isso é errado. Não, ele diz que é o amor que limita a liberdade, é por causa do irmão. Assim como o amor de Deus se limitou e se fez loucura ao manifestar o seu poder e glória na cruz. Aquilo foi um exemplo de amor limitado. Bem, mas quanto a isso, o pastor Marcel já lidou no sermão passado, e eu só estou revendo esses pontos aqui com vocês. No nosso texto, Paulo está muito consciente de ainda não ter respondido completamente à pergunta sobre a participação em refeições nos templos gentios. Quem pensa que pode se assentar em qualquer mesa, cuide para que não caia. No capítulo 8, sua preocupação inicial fora com o irmão fraco, que pela liberdade dos fortes se deixa seduzir para um comportamento que sua própria consciência considera como pecado.
A questão importante que está por trás aqui é a seguinte: além da consideração pelos fracos, será admissível para o cristão forte participar daquela refeição no templo, à época de Paulo? Lá no capítulo 8, ficou parecendo que sim. Mas eu iria com calma, porque o nosso texto ele é cristalino. Paulo aqui no capítulo 10, ele explicou aos coríntios como que os nossos pais no deserto se envolveram com murmuração, com imoralidade, apesar de toda a presença salvadora de Deus. Murmuração e imoralidade são sinais de que nós rejeitamos no coração a boa influência de Deus, quer seja boicotando o culto público, orando menos ou não orando, deixando para trás a leitura da Escritura, ou agindo de forma aberta contra aquilo que a Escritura ensina, que são ações altamente contaminantes e fragmentadoras. Quando você fala assim, não estou a fim de cultuar hoje, você não está vendo, mas você está ficando mais fragmentado. Você está mais suscetível a outro tipo de contaminação. Por isso que ele já havia dito no verso 7, não sejam idólatras. O crucial era estar em pé na palavra de Deus, invisível, do Deus invisível, em lugar de cair por apegar-se a certas coisas visíveis. A pessoa se agarra ao que é visível como a sua tábua de salvação, e essa passa a ser a característica de um ídolo. Percebe como isso é tão parecido com o que o povo de Deus fez no passado? Ao pedirem que fosse feito um bezerro de ouro, tinha que ser algo visível, algo palpável. Não é essa confusão que a gente faz o tempo inteiro? Quando você está falando com Deus, conversando com Ele, e você começa a falar assim, acho que não está dando certo, porque o que eu quero precisa ser muito concreto. E aí, muitas vezes Deus está trabalhando no caráter, no coração, você nem se dá conta. Eu quero comida na mesa. Eu quero alguma coisa mais concreta. Agora então, com enfático exatamente por isso, ele expressa a sua exortação no verso 14. Fugir da idolatria. Vejam como os sacramentos do batismo e da ceia foram usados por Paulo como argumento. Antes, Paulo havia dito no verso 7 que não fossem idólatras e o batismo foi o argumento usado. O sacramento do batismo deveria lhes ter trazido saciedade. Fala assim, batismo, saciedade? Só se eu tomar água, não é? Não, gente, não precisa de tanto. O batismo, ele é um testemunho histórico de livramento e formação de um povo. E Deus não apenas forma um povo, é Ele guiando, saciando e protegendo este povo que Ele está formando. Porque eles foram batizados com Moisés, o povo não deveria se assentar para comer e beber e levantar-se para se divertir diante de um ídolo. Era o que eles estavam fazendo. Ou praticar a imoralidade, ou colocar o Senhor à prova, ou murmurar. Cuidado! É somente a graça de Deus que nos sustenta inteiros. Por nós mesmos, nós tombamos fragmentados. E agora, então, é no verso 14 que ele vai falar, fujam da idolatria. E a ceia, agora é o argumento usado. A ceia do Senhor é o argumento para testificar essa unidade do corpo de Cristo. O corpo de Jesus foi o pão que desceu do céu, na época de Moisés como maná, e mais tarde ao se encarnar em Jesus Cristo. Eu sou o pão que veio do céu. Ele veio como pão e entregou-se para a nossa salvação. Afinal, comer e beber em qualquer casa ou restaurante, gente, não é só ficar olhando. Passar nas comerciais aqui do plano piloto, especialmente no final do dia, o pessoal começa a colocar o bacon e a gordurinha junto com a carne no espetinho, para você passar de carro e sentir o cheiro. E você não diz assim, cara, eu cheirei uma coisa muito boa, eu estou bem. Você não faz isso. Você trinca os dentes e fala assim, onde está
De onde vem esse cheiro? Aí vai lá, compra uns 2, 3 espetinhos, come na hora e leva mais uns 2, 3 para depois. É assim que a gente faz. A gente não fica só olhando, só sentindo o olfato. É comer o alimento e beber a bebida. É isso que dá sustento ao corpo. Da mesma forma na ceia, é necessário que o discípulo de Jesus seja de fato partícipe de Cristo, para ser renovado nele o sabor da vida eterna, até que ela se manifeste plenamente. Mas esse sabor já acontece agora. Percebem que a ceia não é apenas algo a ser crido, não é apenas um memorial, não é apenas um rito. Você é alimentado espiritualmente de um modo que você não vê. É isso que acontece quando você participa dessa mesa. A ceia do Senhor, então, trata-se de uma participação real. O cálice não simboliza apenas algo ou lembra do sangue de Cristo derramado no passado, não. Ao tomar o cálice, nós participamos dos benefícios que Cristo conquistou para nós. Todos os nutrientes nos são dados. Eu não sei como é que Deus faz isso, porque eu sei que o que eu estou comendo é pão. E eu sei que o cálice é esse resultado da uva. Mas Ele nos dá os nutrientes que nós precisamos, que nem estão ali, nem no pão, nem no cálice. Mas Ele faz isso conosco. O sangue não é uma substância mágica que se encontra no vinho. Por meio do cálice abençoado, nós recebemos o princípio que nos foi entregue lá na morte de cruz. Nós fomos presenteados com todo o sofrimento e morte do Senhor. Todo o seu poder salvador nos é concedido com o pão. E é claro, Paulo não ignora o corpo de Cristo, porque ao mesmo tempo também é essa grandeza presente na igreja que Paulo insiste em dizer, como nós já estudamos em Efésios, que é o seu corpo. Por isso que ele acrescenta a frase no verso 17. Para Paulo, o aspecto especial na celebração da ceia é que ela nos reúne, os muitos, num único corpo, juntando-nos assim numa sólida comunhão uns com os outros. Por isso algumas igrejas, elas fazem, não sei se vocês já viram, algumas igrejas têm um pão só, não tem esse pão partidinho, não é? É o pão que vai, aquela casca grossona lá, e vai indo, e o pessoal mete o dedo, vai puxando, de um só pão. Por isso algumas igrejas fazem questão que a celebração seja um só pão, para que todos partilhem do mesmo pão. Isso não era mero símbolo. Ao comerem juntos o mesmo pão, ao participarem em comunhão no corpo sacrificado de Cristo, é assim que se vence a fragmentação. É por isso que a gente insiste tanto, fala assim, não deixa de participar do culto público, porque é isso que vence a fragmentação. Nós todos estamos estilhaçados por muitas besteiras que nós fazemos ou que fazem contra nós, ou nesse mundo quebrado por ser como ele é. Mas isso que nós estamos fazendo agora é parte do que nos restaura. É Cristo quem restaura essa fragmentação. Cristo é quem nos faz inteiros nele, a unidade dos muitos. As fragmentações que você produziu em você mesmo e no corpo de Cristo, Ele cura. É aqui que você vai ouvir isso. E vai ouvir que não é você quem faz isso. Não tem como remendar um espelho quebrado. Mas Jesus cura, inclusive, isso. O alvo de sua exposição, de Paulo, é deixar claro para os coríntios que nenhum culto é vazio e sem substância. Todo culto nos transporta para uma comunhão real para aquele a quem ele é dedicado. Paulo fala sobre o Israel segundo a carne aí no texto. Poderia ser o Israel segundo a carne os sacrifícios lá do passado, mas já que ele está falando dos problemas que aconteceram, e a linguagem de Paulo costuma ser, quando ele usa da carne, uma situação não boa, e não só humanos, mas humanos que estão fazendo bobagem,
É o evento de Êxodo 32 que o povo de Deus se entregou à carne. Comiam, bebiam e dançavam diante do ídolo. E daquele altar, todos se tornaram participantes, todos se contaminaram e se tornaram animais como seus ídolos. Escolheram ser menos que humanos, fragmentaram-se. Não é à toa que quando você abandona a palavra de Deus, geralmente um cônjuge pode testificar isso. Falar assim, pelo jeito você está andando longe da palavra de Deus mesmo. Está ficando cada vez mais bicho. Quando a gente se afasta da palavra de Deus, a gente vira cada vez mais bicho. Por isso Paulo instrui os coríntios e a nós essa manhã, que diante do altar, nós nos tornamos participantes. Aqueles que se alimentam dos sacrifícios, disse Paulo, tornam-se companheiros do altar. O argumento é simples. Se o culto cristão e o culto israelita trazem uma ligação e uma participação reais, o mesmo acontece no culto pagão. É nessa hora que você fala assim, mas será que Paulo não está se contradizendo aqui? Do que ele havia assegurado, 1 Coríntios 8, verso 4, dizendo que a coisa sacrificada ao ídolo era nada, o ídolo é nada. De fato, continua a mesma coisa, ele confirma. Que digo, pois, que o sacrifício a ídolos é algo? Resposta esperada, não. Ou que a imagem do ídolo é algo? Não. Mas isso não é tudo. O culto vazio, o ídolo, o sacrifício que é somente carne mesmo. Tudo isso é nada. Mas há algo que nós não vemos, que nos afeta. Como Deus Todo-Poderoso que adoramos, mas nós não o vemos. Nós somos mudados pela adoração. Existem, portanto, realidades por trás dos cultos ao nada. É por isso, em 1 Coríntios 8, Paulo já havia dito que não existem ídolos no mundo e não há Deus exceto o único Deus verdadeiro. Contudo, apesar disso, entes invisíveis, demônios e poderes espirituais nos confrontam em meio a esses deuses de nada. Paulo usa então a escritura, Deuteronômio 32, que nós lemos, para esclarecer o culto pagão. O que sacrificam a demônios e não a Deus. Por isso, qualquer espécie de participação num culto gentio, no templo, ela é perigosa. E não somente por causa do irmão fraco, ao qual se desencaminha, mas também para os fortes, que não têm problema de consciência com isso, mas que são igualmente afetados por aquilo que eles não veem. Então o irmão forte nessa hora é um hipócrita, porque na verdade ele está dizendo que ele não é afetado por aquilo. Quantas vezes nós cristãos falamos essa frase, de que você pode ver isso, participar daquilo, porque isso não me afeta. Nessa hora você percebe que o tal irmão forte é no mínimo um ignorante, porque existem realidades que você não vê, que te afetam. Talvez você fosse uma dessas pessoas que tocaria no césio sem problema, que comeria um ovo salpicado de sal de césio. O culto gentio, ele leva também uma comunhão real, exatamente como a ceia do Senhor ou como era o sistema sacrificial do povo no Antigo Testamento. Só que no caso do culto gentio, é comunhão com os demônios. E então Paulo vai direto ao ponto. Eu não quero que vocês se tornem companheiros dos demônios. Então, crente, você acha que pode se assentar diante da idolatria e se acha forte? Acha que não é afetado? O que nós temos visto é que crentes fortes entendem que podem ficar sem esta mesa. Eu conheço alguns crentes que se dizem fortes e que participar ou não dessa mesa é se der. Se der. Fazem luxinho. Estômago meio cheio. Acho que não está cabendo nenhum negocinho desse de pão. Às vezes, são tão fortes
que nem o alimento que Jesus deixou o alimenta. Nessa hora eu vou dizer só, cuidado. Por isso Paulo voltou a olhar as histórias dos nossos pais. Eles provocaram Deus à ira por meio de seus deuses. E pode ser que o seu Deus seja só você mesmo. Por isso se arriscam perigosamente os membros da igreja que acham que podem estar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. A gente vai provocar Deus ao ciúme? Nós somos criados por Deus. Fomos redimidos, comprados pelo sangue de Cristo. Significa que cada um de nós que é discípulo de Jesus, ele possui o pleno direito de propriedade sobre nós. E saiba, ele vai fazer valer o seu direito, de que nós somos propriedade sua, dele. O que nós aprendemos é que os desejos e afeições, eles são modelados pela maneira como uma pessoa vive a vida comum. Veja, a liturgia da vida molda a pessoa, assim como a liturgia do culto a Deus molda a cada um de nós adorador. É como um escritor chamado James Smith colocou num livro Desejando o Reino. Ele escreve assim: os desejos do nosso coração são modelados e moldados pelos hábitos que praticamos e nos quais participamos diariamente. Paulo quer que agora o irmão forte pense bem. Nada é neutro, nem o seu shampoo. Nada é neutro. Todas as nossas ações, elas têm o poder de modelagem. Então, a participação no templo-restaurante, que era mais ou menos isso que eles tinham na época de Corinto, um templo-restaurante, a participação vai trazer os efeitos sobre os seus participantes. Há realidades espirituais não vistas. Embora o ídolo, a estátua, a pessoa, o dinheiro, o título, o cargo, sejam coisas vazias em si mesmas enquanto ídolos, há uma modelagem espiritual por detrás deles. O sacrifício é nada, o ídolo é nada. Mas o que está acontecendo é uma oferta a demônios e não a Deus. Essa mesa, a Eucaristia, deveria ser a comida e bebida suficiente para você enxergar quais são as vozes concorrentes com a voz de Deus, para você fazer a distinção entre as coisas. Por isso não dá para conciliar a mesa do Senhor com a mesa dos demônios. Sabe qual é o problema? É que idolatria, ela raramente é explícita. Raramente é alguém ajoelhado na frente de uma estátua, embora você veja isso em alguns lugares, mas isso é muito raro. Ela raramente é explícita. As pessoas não andam dizendo por aí, eu acho que eu quero isso em lugar de Cristo. É muito descarado, né? A gente não tem nem coragem de falar esse negócio. Ainda é capaz de fazer assim, cruzes, não vou nem fazer porque vira meme, né? E esse já tem pronto, então ninguém fala, eu quero isso em lugar de Cristo. Na verdade, elas desejam uma soma. Eu quero Cristo mais isso. A pessoa não quer deixar chegar e dizer, não, eu abandonei Cristo. Fala assim, você sabe, eu nunca abandonei Cristo, né? Eu estou fazendo essas bobagens e tudo, mas você sabe que eu nunca abandonei Cristo. Que é Cristo e mais alguma coisinha. Mas pensa bem, o que leva você a trabalhar como de costume? O que te leva a beber e comer como você faz? O que faz você se relacionar com o seu cônjuge da maneira como você se relaciona? Sobre o que você fantasia? O que é que você deseja? Como é que você completa a frase? Se tão somente eu tivesse... Ou, se eu fosse só um pouco mais... Para onde que as suas afeições estão te puxando? Onde é que você quer chegar?
Porque os coríntios, eles queriam participar da liturgia da igreja e manter a liturgia da cultura local. Talvez por isso haja tantos cristãos hoje fragmentados. Como é que pode que um cristão viva uma vida dupla, tripla? Uma pessoa ama seu cônjuge, mas há alguém mais que ele deseja. Quantas desculpas são dadas quando pessoas enganam as outras e em estado de remorso dizem, mas você sabe que eu te amo. E a pessoa responde, mas você está fazendo o oposto do que seria o amor. Percebem como a idolatria é comum, ela é sutil? Pode ser o comer, o beber, o divertir-se, o sexuar, mas de repente você está vivendo uma vida dupla, fragmentada. A idolatria é isso, essa tentativa de servir muitos deuses ao mesmo tempo. Idolatria é sincretismo, é adultério, é fragmentação. E é assim que acontece a adoração. Você se entrega ao ídolo, você se entrega à comida como se não houvesse amanhã. Você se entrega à vida louca como se a morte viesse a qualquer momento e você tem que aproveitar tudo. Você se entrega à escravidão de alguma coisa porque você sonha com cheiros, sonha com formas, sonha com sabores, sonha com sensações. Você se entrega à saciedade de algum líquido porque ele te leva a outros mundos. Você se entrega às palavras soltas sem reflexão, à murmuração e à reclamação, porque elas te dão uma falsa sensação de valor. Você se entrega aos abraços e à cama de alguém, porque você acha que encontrou felizes para sempre. Todas essas entregas, elas são religiosas, elas são adoração, elas se tornam idolatria. Porque é somente quando você se entrega a Deus que você é um. E a partir dessa entrega é que você pode se relacionar com as coisas que Ele criou. Segundo o modo que Ele estabeleceu, é que você terá a saciedade possível desse lado de cada vida. Se não for assim, será idolatria, e ela nos fragmenta. Ela nos impede de ser plenamente humanos, porque somente em Jesus Cristo nós somos plenamente humanos, porque Ele foi o único ser humano perfeito. Quanto mais nós refletimos a Cristo, mais nós nos tornamos conformes à sua imagem. E uma das formas de fazer isso, participando da ceia, comendo e bebendo da sua carne e do seu sangue. Deus quer esse relacionamento monogâmico conosco. Gente, está na hora de chegar em casa, abrir o armário e jogar fora todas as fotos que tem os ídolos junto. Porque tem que estar fora da foto e fora do coração. Deus é assim, Ele encontra a gente na vida comum. Jesus Cristo, Deus Filho, Ele entrou na vida comum, se tornando uma pessoa como nós somos. Mas Ele é o verdadeiro Deus que pode saciar nossa sede, matar a nossa fome, nos dar o abraço definitivo, nos fazer dançar a dança mais bela. Jesus Cristo, Ele lutou com tudo que nós lutamos, mas sem pecado. Ele nunca se entregou à idolatria, Ele a venceu. Por isso que quando nós nos alimentamos dele, nós nos alimentamos da vitória dele. Não por acaso os sacramentos, eles são tão comuns. É água, é pão, é vinho. São sinais e selos físicos de uma realidade espiritual realizada por Deus mesmo em nós. Você já está sendo afetado por essa mesa, sem nem ter tocado nela. Já está acontecendo. E vai acontecer mais quando você participar dela. Ele nos alimenta. E com isso Ele repara a nossa contaminação. Ele repara a nossa fragmentação e nos faz um com Ele. É o único jeito de reparar a contaminação e fragmentação que nós nos permitimos tantas vezes.
É aqui, é nessa mesa. É o único lugar onde você tem a verdade de ser um. O Deus verdadeiro nos encontra nos sentimentos e Ele regula os sentimentos. Ele nos encontra nos desejos e Ele equilibra os desejos. Ele nos encontra na nossa fraqueza e troca por sua força. Ele nos encontra no nosso adultério com a sua fidelidade. Esse é o livramento do verso 13. Esse é o livramento do verso 13. E para que nós tivéssemos livramento, Jesus não teve livramento. Ele que não precisava se arrepender de coisa alguma, que não tinha pecado, ainda assim, ele sofreu pelas consequências do nosso pecado. Ele escolheu não ter livramento para que nós pudéssemos ser livres, olhando para Ele, crendo somente nele. Jesus é esse nosso livramento da idolatria. A nossa luta continua, as nossas tristezas não são pequenas quando passamos por derrotas, mas o Evangelho é esse. A nossa confiança está colocada na fidelidade de Cristo, não é na nossa fidelidade a Cristo. Jesus continua a ser aquela rocha que nos sacia nossa sede por intermédio da ceia. Ele continua a interceder pelos seus. E eu não vou terminar como Paulo, fujam da idolatria. Eu vou terminar como ele está ensinando. Fujam para Cristo.